E também havia seres que viviam exclusivamente para matar, por fome, por prazer, por causa de um desejo doentio de alguém ou por outros motivos. Manticoras, serpes, núbilos, zigópteras, quimeras, leixes, vampiros, ghouls, lobisomens, escorpiões gigantes, estriges, tragarças, quiquimoras, whippers. Aí eu os enfrentava com golpes de espada e depois via medo e nojo nos olhos dos que me pagavam por tais serviços. Erros? É claro que cometi, mas sempre me mantive fiel às regras. Não as de um que usava o código como justificativa. As pessoas apreciam isso. Quem possui um código e seguia por ele é mais respeitado e levado a sério. Não existe código. Nunca foi elaborado um código de bruxos. Simplesmente inventei um, ao qual sempre me mantive fiel. Bem, nem sempre, porque em certas ocasiões não havia possibilidade de dúvida. Momentos em que tinha de dizer a mim mesmo: o que tenho a ver com isto? Este assunto não me compete, sou um bruxo. Situações em que precisava ouvir a voz da razão, dar ouvidos ao que me ditava a experiência, ao que me dizia o instinto, nem que fosse o mais comezinho de todos, o medo. E eu devia ter ouvido a voz da razão naquela circunstância. Achei que estava escolhendo o mal menor. O mal menor. Sou Geralt de Rivia, também conhecido como Carniceiro de Blaviken. Não, Yola. Não toque em minha mão. O contato poderá despertar em você. Você poderá ver. E não quero que você veja. Não quero saber. Conheço o meu destino, que me faz girar como um peão. Meu destino? Ele me acompanha passo a passo, mas nunca olho para trás. Hesitações? Sim, e acredito que Neneque as percebe. O que me levou a agir daquela maneira em Sintra? Como pude correr tão estupidamente um risco de tais proporções? Não, 1000 vezes não. Nunca olho para trás. Jamais pisarei lá novamente. Vou evitar Sintra como se fosse a peste. Não retornarei àquele lugar. Segundo meus cálculos, a criança deve ter nascido em maio, perto da festa de Belletain. Se for isso mesmo, então estaremos diante de uma interessante coincidência, porque Yennefer também nasceu em Belletain. Vamos embora, Yola. Já está escurecendo. Agradeço-lhe ter conversado comigo. Muito obrigado, Yola. Não tenho nada. Estou bem. Muito bem. Uma questão de preço. 1. O bruxo tinha uma faca encostada na garganta. Estava mergulhado em água ensaboada. Com a parte de trás da cabeça apoiada na borda escorregadia, sentia nos lábios o amargo gosto de sabão. A faca, com o gume embotado de fazer dó, deslizava dolorosamente sobre seu pomo de Adão, subindo na direção do queixo. O barbeiro, com a expressão de um artista consciente de estar realizando uma obra-prima, deu mais uma raspadela, só para finalizar. Ele secou o rosto com um pano de linho embebido em algo que poderia ser loção à base de Angélica. Geralt levantou-se, permitiu que um criado derramasse sobre ele a água de um balde, sacudiu-se e saiu da banheira, deixando marcas de pés molhados no piso de tijolos. «Eis uma toalha, senhor», ofereceu o pajem, observando o medalhão com curiosidade. «Obrigado. E aqui estão camisa, cuecas, calças, túnica e as botas». «O senhor pensou em tudo, Castelão. Mas será que não posso ir com minhas botas mesmo?» «Não.
Cerveja? Com prazer. Geralt vestia-se devagar. O contato com a áspera e desconfortável roupa que não era sua estragava o bom humor que adquirira no prolongado banho em água quente. Castelão. Às suas ordens, Sr. Geralt. O senhor não sabe de que se trata? Por que precisam de mim? É um assunto que não me diz respeito, respondeu Axo, olhando de soslaio para os pajens. Minha obrigação é vesti-lo. Disfarçar, o senhor quer dizer. E conduzir. Vista a túnica, Sr. Geralt, e esconda por baixo dela seu medalhão de bruxo. Onde está o punhal que deixei aqui? Está guardado em lugar seguro, assim como suas 2 espadas e demais pertences. Ao lugar a que o senhor vai não se permitem armas. O bruxo deu de ombros, vestindo a apertada túnica purpúrea. O que é isto? Perguntou, apontando para um emblema bordado na frente da túnica. Foi bom o senhor ter perguntado, disse Axo. Quase me esqueci. No banquete o senhor será Sua Excelência Ravix de Quattrocorni. Como convidado de honra, sentar-se-á à direita da rainha, pois tal é seu desejo. Quanto a esse emblema, é seu brasão. Um urso negro de pé sobre as patas traseiras num campo dourado, com uma joia solta e sentada sobre seus ombros. O senhor deve memorizá-lo, pois um dos convivas poderá ter a mania de estudar heráldica, algo que ocorre com frequência. É lógico que vou memorizar, respondeu Geralt, com a expressão muito séria. E quanto a Quattrocorni, fica longe daqui? Suficientemente longe. O senhor está pronto? Podemos ir? Podemos, mas antes me diga ainda, Sr. Axo, qual é o motivo para esse banquete? A princesa Pavetta vai fazer 15 anos e, de acordo com a tradição, vieram vários pretendentes à sua mão. A rainha Calanthe deseja casá-la com alguém de Skellige. Uma aliança com Zilhel seria muito vantajosa para nós. Por que exatamente com eles? Porque de aqueles com os quais mantém aliança. Excelente razão. Mas não a única. Em Sintra, Sr. Geralt, a tradição reza que o reino só pode ser governado por representantes do sexo masculino. Nosso rei, Regner, morreu recentemente de peste, e a rainha não pensa em se casar de novo. Dona Calanthe é uma mulher inteligente e justa, mas um rei é um rei. Quem se casar com a princesa se sentará no trono de Sintra. Seria ótimo se fosse um homem com H maiúsculo, e homens assim têm de ser procurados nas ilhas. Os ilhéus são valentes e duros. Mas vamos, está na hora. Ao passarem por uma galeria que cercava o pátio interno, Geralt parou e olhou em volta. Castelão, disse em voz baixa, estamos sozinhos, pelo qual a rainha precisa dos serviços de um bruxo. O senhor deve ter uma ideia. Afinal, quem poderá saber senão o senhor? Pelos mesmos motivos que todo mundo, resmungou Axo. Sintra é um país como qualquer outro. Temos aqui lobisomens e basiliscos, e basta procurar bem para encontrar manticoras. Portanto, um bruxo poderá vir a ser útil. Não me enrole, Castelão. Estou perguntando para que a rainha precisa de um bruxo num banquete, ainda mais travestido de urso azul celeste com cabelos soltos. Axo também olhou em volta, chegando a se inclinar sobre a balaustrada da galeria. Algo ruim está acontecendo, Sr. Geralt, sussurrou. No castelo. Alguma coisa está assustando as pessoas. O quê? Um ser um monstro. Dizem que ele é pequeno, encurvado e cheio de espinhos, como um ouriço. Anda pelo castelo à noite, arrastando correntes e gemendo pelos aposentos. O senhor o viu? Não, respondeu Axo, dando uma cusparada.
e não desejo vê-lo. O que o senhor está dizendo, prezado Castelão, não faz sentido, falou o bruxo fazendo uma careta de desagrado. Estamos indo a um banquete de noivado. E o que se espera de mim? Que eu fique prestando atenção para que um corcunda não saia de debaixo da mesa e comece a gemer? E isso sem dispor sequer de uma arma e vestido como um palhaço? Ora, Sr. Axo, há algo errado nesta história. Pois pense o que quiser, resmungou o Castelão. Disseram-me para não lhe contar nada. O senhor me pergunta, e o que o senhor faz? Diz que estou falando bobagens. Muito gentil de sua parte. Perdoe-me, Castelão. Não tive a mínima intenção de ofendê-lo. É que simplesmente eu fiquei surpreso. Então pare com isso, respondeu Axo ainda aborrecido. O senhor não está aqui para ficar surpreso. E vou lhe dar um conselho, senhor bruxo. Se a rainha lhe ordenar tirar a roupa e ficar nu, pintar o traseiro de azul e pendurar-se no teto de cabeça para baixo como se fosse um candelabro, faça isso sem se surpreender nem hesitar. Senão, o senhor poderá se defrontar com uma série de dissabores. Entendeu? Entendi. Vamos, Sr. Axo. Independentemente do que aconteça, aquele banho abriu meu apetite. 2. Afora o banal cumprimento protocolar de Quatro Corne, a rainha Calante não trocou com o bruxo uma palavra sequer. O banquete ainda não começara, e os comensais foram chegando, cada um deles anunciado pela possante voz do arauto. A enorme mesa retangular podia acomodar mais de 40 convivas. O centro da cabeceira era ocupado por Calante, sentada num trono de grande espaldar, com Geralt à direita e um bardo grisalho com um alaúde chamado Drogodar à esquerda. As outras duas cadeiras à esquerda da rainha continuavam vazias. Ao longo da parte mais comprida da mesa, à direita de Geralt, acomodaram-se o Castelão Axo, um voivoda de nome complicado e difícil de guardar, e os convidados do Principado de Atre, o soturno e calado cavaleiro Reinfarn e bochechudo príncipe Windhalm, de 12 anos, um dos pretendentes à mão da princesa. Mais adiante estavam os multicoloridos guerreiros de Sintra e vassalos das redondezas. O barão Eilenbert de Tig, anunciou o arauto. Cucodalec, murmurou Calante, dando uma cotovelada em Drogodar. Vejo que vamos nos divertir. O magro, bigodudo e ricamente vestido cavaleiro fez uma profunda reverência, mas os olhos alegres e vivos, bem como o sorriso nos lábios, desmentiam qualquer subserviência. Seja bem-vindo, Sr. Cucodalec, falou a rainha em tom cerimonioso. Pelo visto, o barão era mais conhecido pelo apelido do que pelo nome de família. Estou feliz por ter vindo. Cuidado, declarou Cucodalec, suspirando. Com a permissão de Vossa Majestade, darei uma espiada na princesa. É muito triste viver só e abandonado. Pare com isso, Sr. Cucodalec, respondeu Calante, sorrindo maliciosamente e enrolando a ponta de um de seus cachos no dedo. Sabemos muito bem que é casado. Resmungou o barão. Vossa Majestade sabe como minha esposa é fraquinha e delicada. E com a epidemia de varíola que se alastra por aqui, sou capaz de apostar meu cinturão e minha espada contra um par de luvas furadas que estarei de luto em menos de um ano. Você é um coitado, Cucodalec, mas também um sortudo, disse Calante com um sorriso. Sua esposa realmente é muito fraquinha. Disseram-nos que na última festa da colheita, Nisa num monte de feno e correu com um forcado atrás de você por mais de 1 milha, mas não conseguiu alcançá-lo. Alimente-a melhor, seja mais carinhoso com ela e proteja suas costas do frio à noite, e você verá que em menos de 1 ano estará ótima. Cucodalec adotou um ar triste,
porém não muito convincente. Compreendi a indireta. Apesar disso, posso participar do banquete? É lógico que sim, barão. A delegação de Skellige! Gritou o arauto, já bastante rouco. 4 ilhéus vestidos com brilhantes casacos forrados de pele de foca e cingidos por faixas de lã quadriculadas adentraram o salão com passos firmes e másculos. Liderava-os um vigoroso guerreiro de tez morena e nariz aquilino, largos e rebelde cabeleira ruiva. Todos se inclinaram diante da rainha. É uma grande honra para mim, falou Calante, levemente enrubescida. Saudar de novo em meu castelo cavaleiro tão nobre quanto Eist Tuirsich de Skellige. Não fosse do conhecimento público sua aversão a casamento, regozijar-me-ia com a possibilidade de ter vindo aqui para pedir a mão de minha paveta. Teria a solidão finalmente perturbado o nobre senhor? Por mais de uma vez, bela Calante, respondeu o moreno ilhéu, erguendo para a rainha os olhos brilhantes. No entanto, minha vida é demasiadamente perigosa para que eu possa pensar numa ligação duradoura. Não fosse isso, Paveta é ainda uma garotinha, abrochou, Mas o que, cavaleiro? Filho de peixe, peixinho é, sorriu Eist Tuirsich, mostrando os dentes brancos brilhantes. Basta olhar para Vossa Majestade para saber quão bela será a princesa quando atingir a idade em que fará um guerreiro feliz. Assim, a sua mão devem aspirar aos mais jovens, como o sobrinho de nosso rei Bran, o duque Crash-an-Kreit, que veio para cá exatamente com esse intuito. Crash inclinou a cabeça ruiva e ajoelhou-se sobre um joelho diante da rainha. E quem mais trouxe consigo, Eist? Um robusto e atarracado homem com uma barba que mais parecia uma vassoura e uma magricela com uma gaita de foles às costas inclinaram-se respeitosamente. An-Kreit. Eis nosso valoroso druida Miss-Zovor, que, assim como eu, é amigo e conselheiro do rei Bran. E este é Draig Bondu, nosso famoso bardo. Além deles, 30 marinheiros de Skellige aguardam no pátio, nutrindo a esperança de ver, mesmo que de relance de uma janela, a deslumbrante Calante de Sintra. Sentem-se, distintos convivas. O Sr. Tuirsich, aqui. Eist acomodou-se num dos lugares vagos na cabeceira da mesa, separado da rainha apenas por uma cadeira vazia e a ocupada por Drogodar. Os demais ilhéus sentaram-se juntos, do lado esquerdo da mesa, entre o Marechal Vicegerd e os 3 filhos do soberano de Strept. Praticamente todos já chegaram, disse a rainha, inclinando-se para o Marechal. Podemos começar, Vicegerd. O Marechal bateu palmas e pajens carregando travessas e cântaros encaminharam-se até a mesa, entre murmúrios de aprovação dos convivas. Calante quase não comia, cutucando indolentemente com um garfo de prata as iguarias servidas. Drogodar, depois de engolir algo com sofreguidão, dedilhava o alaúde. Em compensação, os outros comensais, sobretudo Crash-an-Kreit, atacavam leitões assados, aves, peixes e moluscos. Reinfarne-Diatre repreendeu severamente o jovem príncipe Windhalm, a ponto de dar-lhe um tapa na mão quando ele tentava alcançar uma jarra de cidra. Ando de roer um osso, alegrou seus vizinhos com uma perfeita imitação do grito de uma tartaruga dos charcos. O ambiente foi ficando cada vez mais alegre e os primeiros brindes cada vez menos coerentes. Calante ajeitou o diadema de ouro sobre os cachos dos cabelos levemente agrisalhados e virou-se para Geralt,
que naquele momento estava ocupado em quebrar a carapaça de um enorme caranguejo vermelho. E então, bruxo, os convivas estão fazendo tamanha algazarra que podemos trocar discretamente algumas palavras. Comecemos por gentilezas. Alegro-me por tê-lo conhecido. A alegria é recíproca, Majestade. Agora, após as gentilezas, passemos a assuntos concretos. Tenho um trabalho para você. Foi o que imaginei. É muito raro eu ser convidado para um banho. Talvez por você não ser um convívio interessante à mesa? Ou será que há outro motivo? Sim, há. E qual é? Somente poderei dizê-lo depois que Vossa Majestade me revelar o trabalho que tem em mente para mim. Geralt, falou a rainha, tocando com os dedos num colar de esmeraldas, cuja pedra menor tinha o tamanho de um besouro primaveril. Que tipo de trabalho você acha que se pode ter para um bruxo? Cavar um poço? Tapar um buraco no telhado? Tecer uma tapeçaria representando todas as posições que o rei Vridan e a bela Cerro testaram durante a lua de mel? Você, melhor do que ninguém, deve saber do que trata sua profissão. É verdade. E agora posso dizer o que imagino que seja. Estou curiosa. Imagino que Vossa Majestade está confundindo minha profissão com outra totalmente diversa. Não diga, murmurou Calante, que, inclinada displicentemente na direção de Drogodar e seu alaúde, parecia estar ausente e mergulhado em profundos pensamentos. E quem seriam esses muitos outros com os quais você teve a bondade de me comparar em ignorância? E que profissão tais ignorantes estariam confundindo com a sua? Majestade, respondeu calmamente Geralt, pelo caminho até Sintra, tive a oportunidade de me encontrar com camponeses, negociantes, gnomos caseiros, caldeireiros e lenhadores. Falaram de uma tragarça que habita estas florestas numa casa sustentada por uma base trípode de pata de galinha, de uma quimera que se anima e de escolopendromorfos. Disseram que, caso se procurasse com afinco, não seria de todo impossível encontrar uma manticora. Uma porção de tarefas que um bruxo poderia executar sem a necessidade de se fantasiar com plumas e brasões. Você não respondeu à minha pergunta. Não tenho dúvida de que uma aliança com Skellige, por meio de um casamento com sua filha, seja de fundamental importância para Sintra. Também é possível que haja intrigantes dispostos a impedir isso, que mereceriam uma lição sem um envolvimento específico de Vossa Majestade. Assim, a melhor solução seria que tal lição lhes fosse aplicada pelo desconhecido Senhor de Quatro Corne, que, logo em seguida, desapareceria de cena. Vossa Majestade confunde minha profissão com a de um assassino de aluguel, e os muitos outros a que me referi são os que detêm poder. Não é a primeira vez que me chamam a uma corte na qual os problemas do governante demandam rápidos golpes de espada. No entanto, nunca matei seres humanos em troca de dinheiro, independentemente da causa, boa ou má. E nunca o farei. A animação em torno da mesa aumentava na razão direta em que o conteúdo dos jarros de cerveja diminuía. O ruivo Krashenkreit encontrou uma audiência simpática à sua descrição da batalha de Twithy. No mapa que havia desenhado no tampo da mesa com o auxílio de um osso com restos de carne embebido em molho, expunha aos gritos o plano estratégico do confronto. O apelido cacarejou repentinamente como uma galinha poedeira, despertando hilariedade entre os comensais e consternação entre os serviçais, convencidos de que a ave burlara toda a vigilância e conseguira entrar no salão. Pelo visto, o destino castigou-me com um bruxo demasiadamente perspicaz. Sorriu Calante,
mas seus olhos estavam semicerrados e furiosos. Um bruxo que, sem uma sombra de respeito ou mesmo de simples cortesia e boa educação, desmascara minhas intrigas e meus planos mais nefastos. Mas quem sabe se o fascínio de minha beleza e o charme de minha personalidade não tenham toldado sua mente. Nunca mais faça isso, Geralt. Não se dirija dessa maneira àqueles que detêm poder. A maioria não esqueceria suas palavras. Você conhece os reis que dispõem de recursos e meios mais terríveis. Punhais, venenos, masmorras, ferros em brasa. São dezenas ou até milhares de formas pelas quais eles costumam vingar-se dos que ousaram ferir-lhes o orgulho. E você nem pode imaginar, Geralt, como é fácil ferir o orgulho de um governante. Poucos são capazes de tolerar palavras do tipo não, não farei ou nunca. E isso não é tudo. Basta que você interrompa um deles quando estiver falando ou simplesmente faça um comentário qualquer para acabar com os ossos quebrados na roda. A rainha juntou as mãos brancas e delicadas e apoiou levemente nelas os lábios, fazendo uma pausa de efeito. Geralt permaneceu calado. Os reis têm as pessoas em duas categorias: aquelas às quais ordenam e aquelas a quem compram. E sabe por quê, Geralt? Porque eles acreditam piamente numa antiga crença banal, a de que qualquer um pode ser comprado. Qualquer um. É apenas uma questão de preço. Não concorda com isso? Ah, sim, eu nem precisava perguntar. Afinal, você é um bruxo que executa uma tarefa e é remunerado por ela. Para você, o termo comprar perde a conotação desdenhosa. Também a questão do preço é óbvia em seu caso. Está diretamente ligada ao grau de dificuldade da tarefa, da maneira como ela for executada e de sua perícia. Há ainda a questão da fama, Geralt. Os contadores de histórias nas praças públicas cantam em prosa e verso os grandes feitos do bruxo de Rivia. Se metade dessas lendas for verdadeira, pode ser muito elevado. Assim, contratar você para tarefas tão simples e banais como intrigas palacianas ou assassinatos seria jogar dinheiro fora. Tais serviços poderiam ser executados por mãos muito mais baratas que as suas. Brá, cabra! Rugiu subitamente Cocodalek, recebendo nova salva de palmas pela imitação do som de outro animal. Geralt não tinha a mais vaga ideia de que animal se tratava, mas não gostaria de se encontrar com ele. Virou a cabeça e se defrontou com o calmo e venenoso olhar esverdeado da rainha. Drogodar, com a cabeça baixada e o rosto e o alaúde cobertos pelos longos cabelos grisalhos, dedilhava algo em seu instrumento. Ah, Geralt, disse calante, impedindo com um gesto que um serviçal... Eu falo, e você permanece calado? Estamos num banquete, todos querem se divertir. Divirta-me. Começo a sentir falta de suas valiosas observações e sagazes comentários. Além disso, caberia um ou outro elogio, uma demonstração de fidelidade ou então uma garantia de obediência, na ordem que achar mais apropriada. O que posso fazer, majestade? Falou o bruxo. Está mais do que claro que sou um convidado pouco interessante. Não deixo de me espantar com a honra de estar sentado a seu lado. Vossa Majestade poderia ter escolhido quem quisesse para ocupar este lugar. Bastaria lhe ordenar ou comprá-lo. Afinal, trata-se apenas de uma questão de preço. Continue, pediu Calante, os olhos semicerrados e um simulacro de sorriso. Portanto, estou honrado e orgulhoso por me encontrar ao lado da rainha Calante de Cintra, cuja beleza é sobrepujada apenas por sua inteligência. Também considero grande honra o fato de a rainha ter se dignado de ouvir sobre minha humilde pessoa e, com base em tal relato, não desejar aproveitar minhas aptidões para assuntos banais.
No último verão, o príncipe Robarik não foi tão benévolo quanto Vossa Majestade e tentou me contratar para achar uma beldade que, cansada de seus avanços grosseiros, fugiu do baile perdendo um sapatinho. Foi muito difícil convencê-lo de que para esse tipo de serviço ele precisava de um caçador e não de um bruxo. A rainha escutava com um sorriso misterioso. Da mesma forma, outros governantes inigualáveis a Vossa Majestade no que tange a intelecto e perspicácia não se furtaram de me propor tarefas banais. Na maioria das vezes, tratava-se da banal eliminação de um enteado, padrasto, madrasta, tio, tia. É praticamente impossível listar todos. Eles achavam que era uma simples questão de preço. O sorriso da rainha podia significar qualquer coisa. Assim, voltou a repetir, continuou Geralt, inclinando levemente a cabeça na direção da rainha. Que mal posso me conter de tanto orgulho por estar sentado ao lado de Vossa Majestade. E orgulho é algo que nós, bruxos, prezamos enormemente. Vossa Majestade nem pode imaginar quanto. Quando ofendeu o orgulho de um bruxo, propondo-lhe um serviço contrário à honra e ao código dos bruxos, e, ainda pior, não quis tomar conhecimento da polida recusa e tentou reter o bruxo em seu castelo. Todos os que mais tarde comentaram o episódio foram unânimes em afirmar que aquela não fora uma das melhores ideias do soberano. Geralt, falou Calante após um breve silêncio, você se enganou. Você é um convidado muito interessante. Kukodalek, limpando a espuma de cerveja dos bigodes e da parte da frente de seu gibão, jogou a cabeça para trás e emitiu um prolongado uivo de uma loba no cio. Os cães do pátio, assim como de toda a redondeza, uivaram em resposta. Lugamunte, um dos irmãos de Strept, molhou o dedo na da formação delineada por Crashenkreid. Erro e incompetência, exclamou. Não era para agir dessa maneira. A cavalaria devia ter atacado aqui, neste flanco. Pois sim, urrou Crashenkreid, batendo com um osso na mesa e respingando molho nos rostos e na túnica de seus vizinhos. E deixar o centro desprotegido, a posição fundamental, de jeito algum. Só um cego ou alguém doente de cabeça não teria se aproveitado da situação para executar aquela manobra. É isso mesmo, exclamou Windhalm de Atre. Alguém lhe perguntou algo, seu fedelho? Fedelho é você. Cale a boca, senão lhe quebra este osso na cabeça. Sente no seu traseiro e mantenha-se calado, Crash, gritou Ice, tuindo sua conversa com Vicegerd. Basta de discussões. Drogodar, não desperdice seu talento. Definitivamente é necessária mais concentração para apreciar o belo, embora muito baixo, som de seu alaúde. Draig Bondu, pare de se empanturrar e de se embriagar. Nenhuma coisa nem outra impressionarão quem quer que seja em torno desta mesa. Encha seus foles e alegre nossos ouvidos com uma autêntica canção guerreira. Com sua permissão, distinta Calante. Ah, mãezinha minha, sussurrou a rainha para Geralt, erguendo os olhos num gesto de resignação silenciosa. Apesar disso, fez um sinal afirmativo com a cabeça, sorrindo com naturalidade e gentileza. Draig Bondu, falou Aist, toque para nós a canção sobre a batalha de Chauciebus. Ao menos, quanto às decisões táticas de seus comandantes, nem de quem lá se cobriu de glória imortal. A saúde da heróica Calante de Sintra! A sua saúde, viva! Urraram os convivas, esvaziando as taças e canecas. Os foles de Draig Bondu emitiram um bramido ameaçador antes de explodir num horrendo gemido prolongado e soturno. Os comensais acompanharam o ritmo da canção, batendo na mesa com tudo o que estava à mão.
Kukodalek olhava avidamente para o saco de pele de cabra, de certo encantado com a possibilidade de os horripilantes sons dele emitidos aumentarem seu repertório. Chosiebus foi minha primeira batalha, explicou Calante olhando para Geralt. Embora tema despertar a indignação e o desprezo do orgulhoso bruxo, de dinheiro. O inimigo incendiava os vilarejos que nos pagavam tributos, e nós, insensíveis e gananciosos, em vez de permitir que isso continuasse, partimos para um enfrentamento. Motivo banal, batalha banal, e 3.000 cadáveres banais bicados por corvos. Mas olhe em volta. O que você vê? Em vez de me sentir envergonhada, eis-me aqui, orgulhosa como um pavão por cantarem canções a meu respeito, mesmo que seja ao som de uma música tão horrível e bárbara. Calante voltou a estampar no rosto o enigmático sorriso cheio de felicidade e benevolência, e passou a erguer a taça vazia em resposta aos brindes feitos em sua homenagem. Geralt permanecia calado. Mas continuemos, falou ela, aceitando graciosamente o Drogodar e começando a mordiscar nacos de carne. Como estava dizendo, você despertou meu interesse. Sempre me disseram que vocês, bruxos, eram uma casta interessante. Nunca acreditei muito nisso, mas agora eu acredito. Ao serem golpeados, emitem um som que atesta que foram forjados em aço, e não em excremento de passarinhos. No entanto, nada disso altera o fato de que você está aqui para realizar uma tarefa, e que a executará sem se fazer de sabichão. Embora tivesse vontade de sorrir de maneira debochada e desagradável, Geralt manteve o semblante calmo, ainda sem responder. Pensei, murmurou a rainha, parecendo estar totalmente concentrada na coxa do fazão, que você fosse dizer alguma coisa, ou pelo menos dar um sorriso. Tanto melhor. Posso considerar nosso trato fechado? Uma tarefa que não está clara, respondeu o bruxo seco. Não pode ser executada claramente, majestade. E o que não está claro? Você não adivinhou tudo desde o princípio? Efetivamente planejo uma aliança com Skellige por meio do casamento de minha filha Pavetta. Também não se enganou em sua suposição de que esses planos estão ameaçados e também em sua conjectura de que você será necessário para eliminar essa ameaça. Entretanto, sua sagacidade termina aí. O fato de você ter pensado que eu pudesse confundir sua profissão com a de um assassino de aluguel magoou-me profundamente. Seleto grupo de soberanos que sabem exatamente de que se ocupam os bruxos e para que devem ser contratados. De outro lado, se alguém mata pessoas com tanta habilidade quanto você, mesmo que não seja em troca de dinheiro, não deveria se espantar com o fato de muitas pessoas lhe atribuírem grande profissionalismo também nesse campo. Sua fama, Geralt, o precede, e ela é mais alta do que o maldito bramido de cabra de Dragbondu. E da mesma forma, não há nela muitas notas agradáveis. O gaiteiro, embora não pudesse ter ouvido as palavras da rainha, acabou seu concerto. Os comensais recompensaram-no com uma ovação caótica e, com ânimos renovados, concentraram-se em destruir as sobras de comida e bebida, em dissecar o desenrolar das mais diversas batalhas e em mulheres. Kukodalek emitiu os mais diferentes sons, e não se podia afirmar se eram imitações de animais ou alívios de seu estômago empanturrado. Aist-Tursich inclinou-se sobre a mesa, na direção de Calante. Majestade, com certeza deve haver um motivo muito sério para dedicar todo o seu tempo exclusivamente ao senhor de Quatro Corne, mas acredito que está mais do que na hora de alegrarmos nossos olhos com a visão da princesa Pavetta. Estamos esperando o quê? Não creio que seja para Krashenkreit se embriagar por completo, e falta pouco para isso. Como de costume, você está certo, Aist, respondeu Calante, sorrindo calorosamente.
Geralt não deixava de se espantar com o vasto arsenal de sorrisos da rainha. É verdade que tenho assuntos importantes para discutir com o destino, mas não se preocupe, também lhe dedicarei bastante tempo. Só que você conhece meu princípio. Primeiro o dever, depois o prazer. Senhor Axo, chamou erguendo o braço e fazendo um sinal ao castelão. Axo se levantou de imediato, fez uma reverência e, sem dizer uma palavra, subiu rapidamente as escadas, desaparecendo na escura galeria. A rainha voltou-se novamente para o bruxo. Você ouviu? Passamos tempo demais conversando. Se Pavetta já terminou de ficar se admirando no espelho, aparecerá a qualquer momento. Portanto, abra bem os ouvidos, pois não pretendo repetir. Quero obter o que planejei, que você adivinhou em parte. Não pode haver outra solução. Quanto a você, tem duas opções. Agir obedecendo a uma hora a pena, entrar em detalhes quanto às penalidades derivadas de uma desobediência, estando subentendido que a obediência será recompensada regiamente, ou prestar-me um serviço pago. Note que não usei a expressão posso comprá-lo, porque decidi não ferir seu orgulho de bruxo. Espero que reconheça a enorme diferença. A magnitude dessa diferença me escapou de alguma maneira. Então fique mais atento quando eu estiver falando com você. A diferença, meu caro, reside no fato de que, ao comprarmos alguém, pagamos o que queremos, enquanto aquele que presta um serviço pago define seu preço. Ficou claro? Apenas em parte. Suponhamos que eu escolha a forma de prestação de um serviço pago. Nesse caso, não deveria ser informado em que consiste tal serviço? Não deveria. Uma ordem, sim, tem de ser concreta e inequívoca. Já um serviço pago é outra situação. O que me interessa é apenas o resultado, nada mais. Como você o atingirá é problema seu. Ao erguer a cabeça, Geralt se defrontou com um olhar penetrante de Mirzovor. O druida disse, parecendo imerso em pensamentos, esfarelava um pedaço de pão entre os dedos, deixando cair as migalhas sobre a mesa. Geralt abaixou a vista. Diante dele, sobre o tampo de carvalho da mesa, as migalhas, os grãos de cevada e pequenos fragmentos vermelhos da carapaça de um crustáceo moviam-se rapidamente como formigas. Formavam runas. As runas se juntaram por um momento, formando uma palavra, uma pergunta. Mirzovor aguardava, sem desgrudar os olhos dele. Geralt fez um quase imperceptível movimento com a cabeça. O druida abaixou as pálpebras e, com o rosto impassível, recolheu as migalhas da mesa. Nobres senhores, anunciou o arauto. Pavetta, disse. Os convidados se calaram, virando a cabeça na direção da escadaria. Precedida pelo castelão e por um pajem vestido com um gibão escarlate, a princesa descia as escadas devagar, com a cabeça baixada. Seus cabelos eram da mesma cor acinzentada que os da mãe, mas estavam entrelaçados em duas longas tranças que lhe chegavam à cintura. Com exceção de um delicado diadema com uma pedra preciosa belamente lapidada e um cinto formado por pequenos elos de ouro cingindo um longo vestido azul prateado, Pavetta não portava outros adornos. Escoltada pelo pajem, pelo arauto, pelo castelão e por Vicegerd, a princesa ocupou a cadeira vaga entre Drogodar e Astúrcias. O guerreiro insular imediatamente encheu sua taça, entretendo-a com uma conversa. Ela respondia apenas com monossílabos, mantendo os olhos sempre abaixados, cobertos pelos longos cílios, mesmo durante os diversos brindes erguidos em sua homenagem das várias partes da mesa. Era evidente que sua beleza causara profunda impressão nos convidados. Crashenkreid parou de esbravejar e, boquiaberto, ficou olhando para ela,
esquecendo-se até da caneca de cerveja. Windhelm de Atre devorava a princesa com o olhar, corando com toda a gama de tons de vermelho, como se apenas alguns grãos de areia na ampulheta os separassem da noite de núpcias. Cocodalec e os 3 irmãos de Strept também estudavam com atenção altamente suspeita o delicado rosto da jovem. E então, indagou baixinho Calante, claramente feliz. O que me diz, Geralt? A menina saiu à mãe sem falsa modéstia. Chega a me dar pena ter de entregá-la a Crash, aquele ruivo insosso. Minha única esperança é esse garoto crescer e se transformar em alguém com a classe de Aesturces. Afinal, são do mesmo sangue. Está me ouvindo, Geralt? Sintra precisa firmar uma aliança com Skellige, porque assim demanda o interesse do Estado. Minha filha deve se casar com o homem certo, e é exatamente isso que você tem de me garantir. E cabe me garantir uma coisa dessas? Não basta o desejo de Vossa Majestade? A questão pode adquirir um rumo que não bastará. E o que poderia ser mais forte do que o desejo de Vossa Majestade? O destino. Ah, quer dizer que eu, um pobre bruxo, de poderoso do que um desejo real. Um bruxo lutando contra o destino. Quanta ironia! O que há de irônico nisso? Não vem ao caso. Tudo indica que a tarefa que Vossa Majestade requer de mim beira o impossível. Caso beirasse o possível, falou lentamente a rainha, eu poderia realizá-la sozinha, sem precisar do famoso Geralt de Rivia. Pare de bancar, manhoso. Tudo pode ser resolvido. É apenas uma questão de preço. Com todos os diabos, os bruxos devem ter uma tabela tarifária com o valor a ser cobrado por algo que beira o impossível. E imagino que seja bastante elevado. Cumpra a tarefa e eu lhe darei o que você pedir. O que Vossa Majestade acabou de dizer? Que lhe darei aquilo que você pediu. Ordena repetir. Pergunto-me se você, bruxo, sempre se esforça tanto para antagonizar seu contratante como tem se esforçado comigo antes de aceitar um trabalho. O tempo urge. Responda de uma vez, sim ou não? Sim. Muito bem. Muito bem, Geralt. Suas respostas estão ficando bastante próximas de ideais. Cada vez mais se parecem com as que espero ouvir quando faço uma pergunta. E agora estenda discretamente seu braço esquerdo e tateie a parte de trás do encosto de meu trono. Geralt enfiou a mão debaixo do pano azul dourado. Quase imediatamente seus dedos tocaram em uma espada presa ao encosto coberto de couro, uma espada que ele conhecia muito bem. Majestade, falou baixinho. Deixando de lado tudo o que falei sobre matar, tenha consciência de que apenas uma espada não será capaz de derrotar o destino. Tenho, respondeu Calante. É necessário também um bruxo para empunhá-la. Como você pode constatar, já providenciei essa parte. Majestade... Nem mais uma palavra, Geralt. Já conspiramos demais. Estão olhando para nós e Asti está ficando aborrecido. Converse um pouco com o Castelão, coma e beba algo, mas sem exagero. Quero você atento e com a mão firme. Geralt obedeceu. A rainha juntou-se à conversação mantida por Aist, Vicegerd e Misovor, com a silenciosa e sonolenta participação de Paveta. Drogodar deixou de lado o alaúde e tratou de recuperar o tempo de comilança perdido. Axo mantinha-se calado. Guardar, que pelo visto ouvira alguns comentários sobre problemas enfrentados por Quattrocorn, indagou polidamente se as éguas pariam bem, ao que Geralt respondeu que sim, muito melhor que os garanhões. Não soube avaliar se sua piada foi bem aceita, mas o voivoda não fez mais pergunta alguma. Os olhos de Misovor continuavam procurando manter contato com os do bruxo, porém as migalhas não voltaram a se mover sobre o tampo da mesa.
Krashenkrait estava ficando cada vez mais íntimo de 2 dos irmãos de Strept. O terceiro, mais jovem, estava quase em coma alcoólico, depois de tentar acompanhar o ritmo de beber de Dry Bondu, enquanto o poeta parecia ter saído totalmente ileso da contenda. Na outra extremidade da mesa, os mais jovens e menos importantes dignitários, bastante aliados, uma conhecida canção sobre um cabrito cornudo e uma vingativa vovozinha desprovida de senso de humor. Um pajem de cabelos encaracolados e o capitão da Guarda Real, ambos com trajes nas cores azul e dourado de Sintra, aproximaram-se apressadamente de Vicegerd. O marechal ouviu-os com o senho franzido, ergueu-se e, aproximando-se do trono, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido da rainha. Calante lançou uma olhadela para Geralt e respondeu ao marechal com uma só palavra. Vicegerd inclinou-se ainda mais e sussurrou novamente. A rainha olhou para ele de modo severo e, sem dizer mais nada, bateu com a palma da mão no braço do trono. O marechal fez uma reverência e repetiu a ordem real ao capitão da guarda. Geralt não conseguiu ouvir, mas notou que e olhou para a paveta. A princesa permanecia sentada imóvel, com a cabeça baixada. No salão ecoaram fortes passadas, com sons metálicos que puderam ser claramente ouvidos apesar da reinante algazarra. Todos se calaram, erguendo e virando a cabeça. A figura que se aproximava estava metida numa armadura feita de uma combinação de chapas metálicas com couro encerado. Um protuberante granuloso e multifacetado peitoral esmaltado em negro e azul sobrepunha-se parcialmente a uma espécie de avental segmentado e curto que protegia as coxas. As couraçadas ombreiras estavam cobertas de pontas de aço afiadas como espinhos, e o elmo, com viseira gradeada, tinha o formato do focinho de um cachorro, também cheio de aguilhões. Com um estrondo e rangidos metálicos, o estranho visitante aproximou-se da mesa e parou imóvel diante do trono. Insigne rainha, nobres cavaleiros, falou o recém-chegado através da viseira, executando uma reverência desajeitada. Perdoe-me por perturbar seu banquete festivo. Sou ouriço de Erlenwald. Seja bem-vindo, ouriço de Erlenwald, disse lentamente Calante, e sente-se à nossa mesa. Em Sintra, sempre acolhemos com prazer qualquer visitante. Agradeço a Vossa Majestade, respondeu ouriço de Erlenwald, inclinando-se mais uma vez e batendo no peito com o punho enfiado numa luva de aço. Mas não vim a Sintra como visitante, e sim para resolver um assunto muito importante, que não pode, decisão de Vossa Majestade, vou expô-lo imediatamente, evitando assim desperdiçar seu precioso tempo. Ouriço de Erlenwald, falou rispidamente a rainha. Sua muito louvável preocupação com nosso tempo não pode justificar a falta de respeito ao falar comigo de trás de uma treliça metálica. Portanto, tire o elmo. Estamos dispostos a perder o tempo que você precisar para isso. Com a permissão de Vossa Majestade, por ora meu rosto tem de ficar oculto. Sussurros de desagrado percorreram pelos presentes, reforçados aqui e ali por um palavrão dito entre os dentes. Misovor abaixou a cabeça e mexeu os lábios sem emitir um som. O bruxo sentiu o feitiço agitar seu medalhão, eletrizando por um breve segundo o ambiente. Calante olhava para Ouriço vilando os dedos nervosamente nos braços do trono. Muito bem, dou-lhe minha permissão, disse por fim, querendo crer que a razão de sua atitude é de fato muito importante. Assim, conte-nos o que o traz aqui, ouriço sem rosto. Agradeço a permissão, falou o recém-chegado. No entanto, não podendo suportar a acusação de falta de respeito para com Vossa Majestade, desejo esclarecer que se trata de um juramento de cavaleiro. Estou proibido de revelar meu rosto
antes do soar da meia-noite. A rainha fez um gesto desleixado com a mão, indicando que aceitava a explicação. Ouriço deu um passo à frente, fazendo ranger a armadura de pontas aguçadas. Há exatamente 15 anos, anunciou, o marido de Vossa Majestade, o rei Högner, vagando pela floresta, caiu do cavalo num barranco e quebrou a perna. Jazendo no fundo do desfiladeiro, gritou por ajuda, mas apenas lhe responderam o silvo de serpentes e o uivo dos lobisomens que se aproximavam. Teria perecido inevitavelmente caso não tivesse sido socorrido. Sei que foi assim, confirmou a rainha. E se você também sabe disso, imagino que foi você quem lhe prestou socorro. Sim, foi exclusivamente graças a mim que ele pôde retornar são e salvo a seu castelo e a Vossa Majestade. O que significa que devo lhe ser grata, Ouriço de Erlenwald, e quero que saiba que minha gratidão não é diminuída pelo fato de Högner, o senhor de meu coração e de meu leito, já ter partido deste mundo. Gostaria de saber de que maneira poderei demonstrar minha gratidão. No inteiro andante que faz juramentos de cavaleiro e que conduz todos os seus atos de acordo com os cânones da cavalaria, tal pergunta possa soar ofensiva. Tenho a convicção, porém, de que sua ajuda foi desinteressada. Vossa Majestade sabe muito bem que não foi desinteressada, assim como sabe que vim aqui em busca da recompensa prometida pelo rei por ter lhe salvado a vida. Ah, é? Calante sorriu, mas em seus olhos brilhavam perigosas chamas esverdeadas. Quer dizer que você encontrou o rei caído no fundo de um desfiladeiro. Ele estava desarmado, ferido e exposto à sanha de víboras e monstros, e você resolveu ajudá-lo somente depois de ele lhe prometer uma recompensa? E se ele não quisesse ou não pudesse prometer uma recompensa? O que teria feito? E eu até hoje não saberia onde repousariam seus ossos? Sem dúvida alguma, sua atitude naquele momento deve ter sido regida por um muito estranho voto de cavaleiro andante. O murmúrio entre os convivas cresceu consideravelmente. E hoje você resolveu vir buscar sua recompensa, Ouriço? Continuou a rainha, sorrindo de maneira cada vez mais ameaçadora. Após 15 anos, você andou calculando os juros acumulados nesse tempo todo sobre o valor que lhe foi prometido? Não estamos num banco de gnomos, Ouriço. Você afirma que Högner lhe prometeu uma recompensa? Vai ser muito difícil convocá-lo para que ele lhe pague. Será muito mais simples despachar você ao encontro dele, para o outro mundo. Ali vocês poderão chegar a um acordo sobre quem deve a quem. Amei por demais meu marido, Ouriço, perdido há 15 anos, caso ele não tivesse concordado negociar com você. Tais pensamentos despertam em mim sentimentos não muito simpáticos à sua pessoa. Você se dá conta, seu intruso mascarado, de que neste instante aqui em Sintra, em meu castelo, em meu poder, você está tão indefeso quanto esteve Högner no desfiladeiro? O que tem a me propor? Que tipo de recompensa você me dará para que lhe prometa que sairá vivo daqui? O medalhão no pescoço de Geralt vibrou forte. O bruxo captou claramente, preocupado olhar de Misovor. Meneou de leve a cabeça e ergueu as sobrancelhas numa muda indagação. O druida também meneou a cabeça num quase imperceptível sinal de negação e com a barba apontou para Ouriço. Geralt não estava convencido. As palavras de Vossa Majestade foram calculadas para me assustar, além de despertar a raiva dos distintos cavaleiros aqui presentes e o desprezo de Pavetta. Mas, acima de tudo, elas não representam a verdade, e Vossa Majestade sabe disso muito bem. Em outras palavras, minto como um cão, retrucou Calante, com um esgar desagradável. Vossa Majestade sabe muito bem, continuou calmamente o recém-chegado, o que se passou em Ellerwald naquela época.
Sabe que o rei Regner, de livre e espontânea vontade, jurou me dar qualquer coisa que eu pedisse. Convoco todos aqui presentes para testemunhar o que vou declarar. Quando o rei, já fora de perigo e de volta a seu séquito, indagou mais uma vez o que eu queria, dei-lhe a resposta. Pedi-lhe que me prometesse dar aquilo que encontraria ao rei não tinha conhecimento e que não esperava. O rei me jurou que assim seria feito. E ao retornar ao castelo encontrou Vossa Majestade dando à luz uma menina. Sim, rainha. Esperei por esses 15 longos anos e os juros de minha recompensa foram crescendo. Hoje, ao olhar para a bela Paveta, constato que valeu a pena esperar. Distintos cavaleiros, alguns de vocês vieram a Sintra para pleitear a mão de Paveta. Pois sinto informá-los de que vieram à toa. Pelo poder do juramento real, Paveta pertence a mim desde o dia de seu nascimento. Uma onda de exclamações emanou dos presentes. Uns gritavam, outros praguejavam, outros ainda batiam com os punhos cerrados na mesa, derrubando pratos e jarros. Lugamonte de Streb arrancou o assado e ficou brandindo-a no ar. Crashenkreid, meio agachado, tentava arrancar uma tábua do suporte da mesa. "Isso é inaceitável!" gritou o vice-regente. "Que provas você tem? Queremos provas!" "O rosto da rainha!" vociferou Ouriço, apontando para Calante com a mão enfiada na luva de aço. "É a mais eloquente das provas!" Paveta permanecia sentada imóvel, sem erguer a cabeça. O ar estava ficando espesso de maneira muito estranha. O medalhão do bruxo agitava-se violentamente por baixo da túnica. Geralt viu a rainha fazer um gesto para um dos pajens postado atrás do trono e sussurrar-lhe uma ordem no ouvido. Não conseguiu ouvir, mas ficou intrigado com o ar de espanto no rosto do garoto em ser repetida. O pajem correu na direção da porta de saída. A agitação em torno da mesa não cessava. Aesturces virou-se para a rainha. "Calante", falou calmo, "é verdade o que ele está dizendo?" "Mesmo que fosse", respondeu ela mordendo os lábios e puxando nervosamente a borda do chale esmeraldino que lhe cobria os ombros. "Que diferença faria?" "Se ele está falando a verdade", observou Aist, franzindo o senho, "a promessa tem de ser cumprida." "Ah, é?" "Devo entender", indagou soturnamente o ilhéu, "que você trata todas as promessas de maneira superficial, inclusive as que ficaram profundamente gravadas em minha memória?" Geralt, que jamais, com os olhos marejados e com os lábios trêmulos, ficou surpreso. "Aist", sussurrou ela, "isto é diferente." "Será mesmo?" "Ah, seu filho de uma cadela!" gritou inesperadamente Crashenkreid, erguendo-se de um pulo. "O último paspalhão que afirmou que fiz algo à toa acabou destroçado pelos caranguejos no fundo da baía de Alencar. Não vindes, Kelly, até aqui para voltar de mãos abanando. Apareceu um concorrente, um vagabundo sem eira nem beira. Ei, alguém traga minha espada e entregue uma a esse palhaço. Já vamos ver quem... Dá para calar a boca, Crash, falou sarcasticamente Aist, apoiando os punhos no tampo da mesa. Dragbondu, faço-o responsável pelo comportamento do sobrinho do rei. E você pretende silenciar-me também, Farneviatre, levantando-se da cadeira. Quem ousará me deter de lavar com sangue a falta de respeito demonstrada para com meu príncipe e seu filho, Windhelm, o único dos presentes digno da mão e do leito de Paveta? Tragam as espadas! Vou demonstrar aqui e agora a esse ouriço, ou como for que seja chamado, de que modo nós, os orgulhosos habitantes de Atre, vingamos tais ofensas. Gostaria de saber se há alguém ou algo capaz de refrear meu intento. Sim, há. O respeito por boas maneiras.
respondeu calmamente Aesturcis. Não cabe aqui causar tumulto nem desafiar quem quer que seja sem a autorização da dona desta casa. Afinal, estamos na sala do trono de Cintra, ou numa taberna na qual se pode meter a mão na cara ou esfaquear alguém a seu bel prazer. A gritar, cada um com mais força, até silenciarem por completo ao ouvir o enfurecido bramido de um bisão furibundo. Sim, falou Kukudalek, pigarreando e levantando-se da cadeira. Se enganou. Isto aqui nem parece uma taberna, mas um jardim zoológico, no qual um bisão se sentiria à vontade. Distinta Calante, permita-me expressar meu ponto de vista sobre o problema com o qual nos defrontamos. Pelo que vejo, são muitos os que têm os mais divergentes pontos de vista sobre o problema em pauta, e os expressam mesmo sem ter pedido minha opinião, respondeu Calante. O que me causa espécie é a falta de interesse em saber qual é o meu ponto de vista. Pois saibam que é mais provável este castelo desabar sobre a paveta esse tipo bizarro.